Olá, hoje estreia no aquinoticias.com o quadro Jogo Aberto e o nosso entrevistado é o ex-secretário de Segurança Pública, André Garcia, ele que ficou 6 anos à frente da secretaria e recentemente se ausentou para colocar o seu nome à disposição da Assembleia Legislativa como pré-candidato a deputado estadual. Secretário, bem-vindo à nossa redação do aquinoticias.com. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Por que colocar o nome como pré-candidato a deputado estadual? Bem, após 10 anos trabalhando no Executivo Capixaba, né, passando por 3 pastas importantes, a Justiça especialmente e a Secretaria de Segurança Pública durante 6 anos, né, intercalados, eu acredito que eu tenho muita experiência acumulada na gestão pública, uma experiência acumulada também na gestão de crises, no planejamento de políticas públicas, no caso especificamente de segurança e de justiça, que podem ser utilizados e colocados, empregados num papel que é um papel importantíssimo também, que é o papel do legislador, do fiscalizador das políticas públicas, daquele que pode incentivar, indicar a formulação de novas políticas. Acredito que seja uma etapa importante para mim, pessoalmente, e também, sob o ponto de vista de contribuição, para que a gente possa continuar buscando a excelência na execução das políticas públicas, levando ao parlamento o debate sobre temas importantes, como é o caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, dos crimes sexuais, dos crimes virtuais, das notícias falsas, das repercussões disso na vida das pessoas, também debatendo outras questões de interesse do cidadão capixaba, enfim, levar para a Assembleia Legislativa toda essa experiência que acumulei ao longo desses anos, o meu papel também como procurador, como um homem que é formado nessa área do direito, que também pode contribuir na elaboração do processo legislativo, enfim. São 30 anos de vida pública como servidor de carreira e como secretário, como disse, de 3 pastas que eu coloco à disposição da sociedade. É a primeira vez que eu vou concorrer, nunca fui filiado a partido político. Acho que a gente precisa renovar com segurança, mudar a política, a cara da política, fazer com que as pessoas entendam que a política que vem sendo praticada por muitos é a prática deles e não a política com P maiúsculo, que precisa ser levada e precisa respeitar a vontade do cidadão. Foram 6 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública. Quais são os principais desafios dessa área? Bem, quando iniciei o trabalho na SESP, nós tínhamos um grande desafio, que era a redução da taxa de homicídios, né? Porque o Estado estava, em 2010, quando cheguei, em segundo lugar. Eu já estava na SESP como subsecretário, mas quando eu assumi, o Estado ainda estava no segundo lugar no Brasil, taxas de homicídio. Estava iniciando um processo de redução que se consolidou ao longo dos anos, é verdade. De 2010 até 2016, nós tivemos uma queda brusca da taxa de homicídios. Nós saímos da 2ª colocação para a 15ª colocação, ou seja, foi um caminho muito importante e aí de amadurecimento de governança, do processo de gestão, de monitoramento de indicadores, de indicação, de trabalhar o dado do homicídio e dos crimes violentos para que as polícias pudessem fazer o seu serviço, o seu trabalho adequadamente, indicar os pontos que tinham que ser patrulhados, orientar o trabalho de investigação, protegerem a polícia judiciária, na polícia civil, nas investigações importantes, enfim, dar condições e independência para que as polícias pudessem desempenhar o seu papel. Nós tivemos um episódio que marcou a história do Espírito Santo, né, de forma até que negativa, inclusive com repercussão nacional, que foi a greve da PM. O que mudou de lá para cá? Bem, um episódio traumático, uma interrupção de um serviço essencial que não pode parar, independentemente de reivindicação ou não. A forma de reivindicar estava errada. Nós tivemos que exercer esse papel que gerou algumas incompreensões, mas muitas compreensões depois, principalmente agora. As pessoas têm me falado, foi fundamental o exercício da liderança, mostrar o caminho correto. Não é? Como a gente diz, o governador sempre diz também, o governador Paulo Artung, liderar não é fazer o fácil, é fazer o correto. E muitas vezes a gente não é bem compreendido quando aponta um caminho correto, porque nem sempre o caminho correto é o caminho mais gostoso de se caminhar.
Então, foi um processo muito difícil, mas ficou claro que estava por trás do movimento, pessoas interessadas na desestabilização, pessoas interessadas no caos para a sociedade, muitas delas aí são candidatos, pré-candidatos para a eleição, se colocam aí agora e apostam ainda na continuidade do tensionamento, mas eu acho que as coisas, o tempo foi passando, as pessoas foram colocando a cara para fora, a população foi vendo o que de fato estava por trás disso. Isso não tem nada a ver com a questão de valorização. Valorização é importante. O governo, nos últimos anos, fez um investimento na questão da saúde dos militares, concedeu recentemente um reajuste, o reajuste que pode ser dado, que é o reajuste que a sociedade capixaba pode pagar, que essa que é a verdade. No momento de crise que ainda nós estamos passando, o Estado ainda consegue fazer isso, pagar em dia seus servidores, os seus fornecedores e conceder um reajuste salarial para todo o conjunto de servidores. Essa é a compreensão do todo, né? Foi um trauma muito grande, exigiu da gente, de todos, inclusive do governador Paulo Artung, que teve que retornar precocemente de uma licença médica, uma atuação muito firme para mostrar o caminho correto, que é o que a gente já entende, valores. O papel do líder é evitar a corrosão de valores. Quando você rompe hierarquia e disciplina numa corporação militar, você está corroendo valores fundamentais e é preciso agir com determinação, com muita energia para evitar que isso se repita. Vamos falar agora de assunto polêmico, né, que ainda gera muita polêmica na sociedade, que é a questão das drogas, né? A gente sabe que a maior parte dos homicídios, dos crimes, está ligada ao tráfico de drogas. O senhor é a favor ou contra a liberação da maconha? Esse é um assunto que precisa de um distanciamento, né? Eu não tenho ainda como dizer para você uma opinião fechada, porque estamos ainda na análise dos modelos que estão aí já funcionando, como é o caso do Uruguai, por exemplo, com a liberação controlada da venda da maconha, e precisamos avaliar os efeitos disso nos indicadores criminais e na questão da saúde pública, porque costuma-se dizer, e os especialistas muitos apontam para isso, que a maconha é a porta de entrada para o consumo de drogas mais pesadas. E é isso que nós queremos para a sociedade, é isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, por isso que eu acho que é importante avaliar isso com dados, sem achismo, sem emocionalidade, e esperar um pouco para ver como essas experiências que estão acontecendo em outros países vão funcionar. Em relação ao porte de arma para o cidadão de bem, a gente vê alguns países que isso é liberado para todo mundo, os cidadãos de bem, para as pessoas de bem, só que também temos visto, né, por exemplo, nos Estados Unidos, massacres envolvendo pessoas, inclusive jovens, portando armas de fogo. No Brasil existe até um movimento de pré-candidato à presidência da República a favor da liberação das armas. O senhor é a favor, é contra, e qual o motivo disso? Eu sou a favor sempre do bom senso, do controle. Nós não podemos achar que liberar por liberar as armas vai se resolver o problema, porque não é assim. Especialmente num país como o nosso, em que as pessoas, por exemplo, bebem e dirigem. Bebida e direção é uma combinação explosiva. Você imagina bebida e arma, não é? O que é que isso não pode acontecer? Então, é preciso ter uma consciência de que simplesmente armar a população não vai resolver o problema. Agora, existem situações que eu acredito que é possível se rever. Por exemplo, o porte de armas para produtores rurais. É possível, desde que se faça o controle adequado, que se libere o uso da arma por produtor rural, que está numa propriedade isolada, que o alcance do patrulhamento nem sempre chega com rapidez, nem sempre passa a polícia com frequência. Nesses casos, eu acho importante a gente avaliar com mais carinho e cuidado a possibilidade desses indivíduos que se submetam aos procedimentos normais, o psicotécnico, a capacidade de manuseio da arma, um curso de capacitação recorrente, constante, possam usar a arma sim. Em relação a jogos de azar, a gente sabe que o jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, dentre outros jogos, fazem parte do dia a dia do cidadão brasileiro. São jogos que acabam aí deixando de pagar impostos para o governo. Você é a favor ou contra? Acredita que, se fosse legalizado, poderia render mais impostos e ajudar aí em diversas áreas para o país, para a população desse país afora? Nós estamos diante de um dado da realidade. Existe, não tem controle e nem recolhe impostos. Então, sob o ponto de vista de interesse público, acredito que uma regulação sobre esse setor e a consequente arrecadação de impostos seria mais adequada, sim, para financiar, inclusive, políticas públicas
fundamentais. A própria segurança pública, por exemplo, e a saúde e educação da população. É muito comum a gente ouvir a polícia falar que está enxugando o gelo. Digo isso em relação à apreensão de menores envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, inclusive são alvos de traficantes que recrutam esses infratores porque não existe uma pena que é severa, não existe prisão para esses menores. O senhor seria a favor da redução da maioridade penal, de uma pena mais ampla para esses infratores? Eu acho que nós estamos num ambiente, em alguns casos, que eu chamo de frouxidão legal. A nossa legislação, em alguns aspectos, ela quase como estimula a prática da criminalidade. O caso do menor é um exemplo disso. Eu não acredito muito em redução da maioridade, mas acho que é possível, por exemplo, aumentar o prazo de internação de menores infratores que praticam atos infracionais graves, perversos, latrocínios, homicídios. Esses precisam passar mais tempo. 3 anos de internação é uma mensagem muito fraca, muito ruim, que a legislação passa. Além disso, há várias situações em que indivíduos praticam crimes e são liberados rapidamente, progridem rapidamente de regime, passam do fechado para o semiaberto muito rápido, enfim. São situações que precisam ser corrigidas, porque a legislação ruim, fraca, ela também é, como dizem os especialistas em criminologia, um fator criminogênico, ou seja, gera violência, gera criminalidade e, portanto, precisa ser consertado. Como que o senhor enxerga hoje o futuro do Espírito Santo, o futuro do Brasil? O futuro do Espírito Santo, em grande medida, ele está muito atrelado à realidade nacional, ao cenário nacional. Preocupa muito esse cenário de indefinição, especialmente na questão da candidatura à presidência da República, o que virá depois disso, que o nosso país ele não aguenta aventuras mais. O nosso país passou por um período devastador recentemente, com o último governo que foi substituído recentemente. Isso causou um definhamento e um comprometimento da capacidade de reagir que o país tinha, com suas reservas externas, com recursos destinados a políticas essenciais para a população. Por isso que a gente não pode pensar, muito embora haja, e eu compreendo muito bem a população, que haja necessidade de se buscar o novo, o diferente, mas é preciso ter muito cuidado na escolha do novo. Muitas vezes esse novo vem travestido com as mesmas práticas, com ideias retrógradas antigas, que em nada se confundem com o conceito de inovação. É preciso renovar com segurança, é preciso fazer as coisas, escolher bem os seus representantes, ver se o indivíduo tem uma ficha limpa, se tem experiência, se ele já administrou alguma coisa, se ele já ordenou despesa, se ele tem algum processo, responde a algum processo grave, se ele responde a alguma ação que comprometa a sua imagem como gestor público. Tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser verificado na hora de escolher bem o seu representante. Que Notícias abre espaço para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui com todos aqui da região. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade pela frente, como disse, se fizermos a escolha correta, nós vamos continuar caminhando com o Estado como ele está sendo administrado no momento, com muita responsabilidade, mas com um olhar social. Eu sempre costumo dizer que essa ideia de se dar muita importância apenas ao lado social, sem pensar em ter dinheiro para fazer as coisas, é errada, é equivocada, porque não se cuida das pessoas sem se cuidar das contas. Devemos tomar cuidado com salvadores da pátria, com indivíduos inexperientes, com indivíduos que vão se apresentar como solução, mas sem nenhum passado que os credencia isso, sem experiência administrativa, sem experiência de vida. É muito importante a gente renovar, eu acho também, mas renovar não por renovar sabendo que a mudança pode vir através de pessoas que têm condições e capacidade para executar aquilo que nós, cidadãos, queremos dos nossos representantes. Tá certo, obrigado, André Garcia, mais uma vez pela sua participação. Você pode acessar www.aquinoticias.com e ficar sempre muito bem informado.